Salve, salve, minha turminha! Vamos lá? Hoje, quinta-feira, vamos para mais uma aula de arte. E no nosso livro, nós vamos aprender sobre os instrumentos musicais. Nós falamos na aula passada sobre os sons do nosso corpo, os sons do corpo. Hoje nós já vamos mudar para os instrumentos musicais. Olha aqui, os instrumentos musicais. E aqui no nosso quadro eu desenhei alguns. Lembra da nossa musiquinha? Aquela musiquinha que a gente cantava lá na sala? Um servo do Senhor dentro da igreja tocava o seu tambor, pararam, pam, pam, e o outro lhe acompanhava com seu violão, tiquitem, tiquitom, pararam, pararam, pam, pam, tiquitem, tiquitem, tiquitom, pararam, pararam, pam, pam, tiquitem, tiquitem, tiquitom. Um servo do Senhor dentro da igreja tocava o seu pistão, pororom, pom, pom, e o outro lhe acompanhava com seu acordeão, nheco, 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 nhon, pororom, pom, pom, nheco, 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 nhon, pororom, pom, pom, nheco, 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 nhon. E todos com seus instrumentos louvavam ao Senhor, pararam, pam, pam, tiquitem, tiquitom, pororom, pom, pom, nheco, 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 nhon, pararam, pararam, pam, pam, tiquitem, tiquitem, tiquitom, pororom, pom, pom, nheco, 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 nhon. Então, nessa musiquinha nós usamos alguns instrumentos musicais que a tia desenhou aqui, tentou desenhar, mas saiu parecido. E aqui nós temos também um tecladinho, onde vamos dizer que o som sai muito harmonioso. E nessa aula aqui, que é sobre os instrumentos musicais, nós vamos falar de uma pessoa muito importante. Abra lá seu livro na página 69. E aqui, este senhor chamado Hermeto Pascoal está usando um instrumento musical. O nosso livro está perguntando que instrumento é esse que ele está usando. Esse senhor aqui, ele se chama Hermeto Pascoal. E na letra B, aí ele pergunta novamente, que objetos do nosso dia a dia produzem som? E lá embaixo do nosso livro, diz assim, o músico Hermeto Pascoal, que produz sons com vários objetos. Eu acredito aqui que esse objeto seja uma xícara, né? Então, ele como músico usa vários objetos e neles produzem sons. Então, vamos lá mudar a nossa folha, mude de folha para a página 70. E aqui vamos começar a nossa aulinha sobre os instrumentos, conhecendo cada um deles. Existem muitos tipos de instrumentos musicais. Eles podem ser classificados de várias formas. Veja abaixo 2 exemplos de instrumentos de corda. Violão e violino. 2 de corda. Agora aqui 2 de sopro, olha aqui a nossa flautinha que você tem aí na sua casa, que a tia Adriane também vai fazer o possível para aparecer nesse vídeo. E o saxofone, que também tem uma pessoa muito importante que ele nos deu uma palhinha falando sobre um instrumento musical que é o meu amigo Samuel. Então ele vai falar. Depois vocês vão ver o Samuel tocando um saxofone. Então aqui nós temos 2 de corda e 2 de sopro. Virando a folha para a página 71, temos também os instrumentos de percussão. Aqui o garotinho está tocando a bateria. A bateria se torna um instrumento de percussão. Aqui nessa foto rosa tem o zabumba, que é o nosso. E aqui no verde o pandeiro, tá?
Eles são chamados de instrumentos de percussão. Já aqui embaixo, vários instrumentos dependem da energia elétrica para funcionar. Eles são chamados de instrumentos elétricos, que é o chamado teclado. Olha aqui o tecladinho que eu desenhei, tentei desenhar, hein? Ó, teclado e o contrabaixo também. E aqui a criança tocando uma guitarra também depende da energia elétrica para funcionar. E eles são chamados de instrumentos elétricos, ok? Virando a folha, a cidadania no dia a dia, no nosso dia a dia. O grupo Olodum. Os tambores são poderosos instrumentos que produzem um som grave e alto ao batermos nele. Muitos grupos de artistas utilizam tambores em suas músicas. O grupo Olodum de Salvador, na Bahia, é muito conhecido pelos sons de seus tambores. Além dos shows que eles fazem parte, os grupos, eles fazem oficinas de dança e eles saem para tocar e arrasta assim, ó, multidões juntamente com eles. E o nosso livro, ele pergunta quais são as cores dos tambores usados pelos músicos do Olodum. Aí você vai encontrar bem aqui, ó, vermelho, verde, né? E o que você acha que representam essas cores? O que você acha? Aqui diz que é uma cidade, lá em Salvador é uma cidade que é muito quente, né? As pessoas gostam muito de dança. Então é por isso que eles usam as cores fortes nos tambores dele. O grupo Olodum tocando em Salvador, Bahia. Olha o tanto de gente nessa foto aqui. Então eles usam mais esse instrumento aqui, ó, que produz um som grave e alto, que são os tambores, né? Eles usam muitos tambores. Já na página 73, pede assim, ó, produza sons utilizando diferentes objetos. Veja 2 exemplos. Aqui é uma caixa de papelão e embaixo em uma garrafa plástica com as mãos. Você vai produzir aí na sua casa o som nessa caixa, pode ser uma caixinha de sapato e aqui pode ser uma garrafa PET também. Os sons produzidos pelo papelão e pelo plástico são iguais ou diferentes e você vai ver se são iguais os sons ou se são diferentes. Eu acredito que são diferentes, porque aqui é papel, né? Já se eu usar uma tacinha dessa, ó, vou pegar uma tacinha dessa, ó. Saiu um barulho já, né? Bem diferente do que eu posso tocar aqui no livro, tá bom? Então, a caixa e a garrafa, você vai ver se os sons, que vocês vão notar que os sons são bem diferentes. E lá na página 74, acompanhando os sons que você experimentou na página anterior, cante a música Marinheiro Sou. Essa música aqui é muito grande e precisa realmente de um acompanhamento. Mas nós não vamos cantá-la, nós vamos ouvir alguns depoimentos de músicos que já tocam em orquestra, já tocaram no Teatro da Paz, aqui em Belém, e eles vão falar um pouco dos seus instrumentos musicais, tá bom? Então, aproveite o som e aprenda um pouquinho com esses músicos, que eles foram muito fera, e eu agradeço a cada um deles. Vamos lá assistir os vídeos?
Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Olá, crianças. Aqui é o professor Dácio, professor de música, também professor do Colégio de Arte do Colégio Amazônia. E eu estou aqui, a convite da professora, para podermos falar desse amigão nosso de cada dia aqui, ó, o chamado violão. Isso mesmo, o violão. Então nós temos aqui o nosso violão, certo? Ele é feito de madeira, certo? Algumas peças aqui de aço e também com cordas. Só que existem vários violões e vários tipos de cordas. Existem violões com corda de nylon e os violões com corda de aço. O meu violão é um folk, então ele é do tipo de corda de aço. Então eu vou falar para vocês algumas peças interessantes que fazem parte, né, da montagem do nosso querido violão. Olha lá, vou começar primeiro pelo cavalete. Aqui, gente, olha. Esse aqui é o cavalete, certo? É o cavalete. Muito bem. Ele serve para prender essa parte aqui, é onde vai entrar as cordas. Tudo bem? Mas aqui, nessa parte que é a rodinha do violão, nós chamamos de boca. A boca também é chamada de rosácea. Por quê? Por causa desses desenhos bem bonitinhos, enfeitados ao lado da circunferência, né? É chamado de rosácea. Aí nós temos o corpo do violão, que é isso aqui tudinho, certo? É dentro do corpo do violão, crianças, que nós vamos estar soando as cordas do violão, as vibrações das cordas, certo? Então tudo que eu toco aqui para você, ó, é permitido por causa desse corpo de ressonância do violão aqui dentro. Tanto é que se você colocar qualquer coisa que vá tapar essa boca aqui, o corpo não vai sozinho conseguir ressoar, né, o som, né? E aí não vamos ter o som do nosso violão, certo? Aí nós temos as cordas, estão aqui as cordas, que é onde nós vamos dedilhar, tudo bem? É onde nós vamos dedilhar e vamos poder tocar os acordes e tudo mais para poder sair o som do nosso violão. Aí nós temos aqui os trastes, certo? Os trastes. Muito bem. Vamos ver o que mais nós temos aqui que eu anotei para vocês. As escalas, que nós chamamos também, essa parte preta todinha nós chamamos de casa, certo? No ensino do violão. A escala, certo? Percebe que as escalas têm algumas marcaçõezinhas, umas bolinhas. Isso ajuda a nós, músicos, a sabermos aonde está exatamente a nota, certo? Porque se não tivesse essas bolinhas aqui, a gente teria que, às vezes a gente se confunde por não ter essa marcação, que é uma colinha, né, para o músico. Tudo bem? Temos aqui o tróculo, essa parte aqui, o tróculo, certo? Percebe que é a parte onde vai entrar todinha a peça do braço do violão, tudo bem? Temos a ilharga ou faixa, certo? Que é essa parte todinha aqui, ó, do lado do violão, tudo bem? Mas chegando para a região daqui, nós vamos ter a pestana, essa parte branquinha assim, ó, é a pestana, certo? Vamos ter também as tarraxas. As tarraxas, crianças, é onde vai ficar presa as cordas, e é onde nós vamos afinar as cordas através das notas, certo? E por último, temos o que mais?
Essa região todinha aqui nós chamamos de cravelhar-me, tudo bem? Cravelhar-me, essa região todinha aqui do violão. Então, foi isso. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse violão. Muito bem. Esse foi o nosso querido amigo violão. Espero que vocês tenham gostado. E espero que muitos se interessem em tocar um instrumento. De preferência, ao nosso amigo violão. Tchau, crianças. Um abraço. Olá, alunos do primeiro ano da sala da tia Rosana. Lembram da tia Adriane, que ensinava flauta? Que eu também dou aula de ilustração, aprender a fazer os desenhinhos. A tia Rosana disse para eu tocar um pouquinho da flauta. Vocês lembram das aulinhas de flauta? A mão esquerda fica os 3 dedinhos em cima. E a mão direita com os 4 dedinhos embaixo. As crianças do primeiro ano estavam aprendendo a usar segurando a flauta, lembra? Com o dedão apoiando e a mão de cima com os 3 dedinhos bem firmes para tocar a musiquinha. Então a tia vai tocar uma música para o primeiro ano lembrar como funciona a flauta. Lembraram? Beijo da tia! Fala galera, no tutorial de hoje a gente vai aprender a montar um timbre no Yamaha Motif XF6, tá? O timbre que eu montei aqui é do Depois da Cruz da Aline Barros. Foi o que eu fiz, eu peguei um piano elétrico, né, o Balada Key. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai botar 3 camadas de timbre, tá? O segundo timbre ele vai ser um pad, que é conhecido como Frank U no Motif. É esse timbre aqui, ó, que a galera que toca o chip gosta muito, né? Porque ele não tem como preencher muita harmonia. E esse timbre aqui, que é o Balada Pad, sabe? Bell Pad, que simula um sinozinho, né? Aí o que a gente faz? A gente vai botar o piano toda a intensidade, pad próximo do meio e o balada pode próximo do meio também, tá? O bell pad. Aí vai dar essa configuração aqui, ó. Aí é só meter ficha.
me chamo Macy Marques, esse aqui é o violoncelo. E ele faz parte da família das cordas, que é composta pelo violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, que é um grandão. E antigamente ele era muito usado para fazer acompanhamentos, enquanto que o violino era o instrumento mais brilhante, era o instrumento que fazia os solos na maioria das músicas, né? Com o tempo esse pensamento foi mudando e o violoncelo passou a ser visto como um instrumento solista também, como eu toquei agora a suíte de Bach, que foi onde ele ficou mais popularizado, com as suítes que Bach fez para violoncelo. Essa que eu toquei foi a suíte número 1, Prelúdio. E, bom, essa também não era a forma dele inicial. O violoncelo passou por muitas mudanças, né, no decorrer da sua vida. Essa aqui não era a forma dele original, ele era conhecido como viola da gamba. E algumas mudanças foram feitas nele para que ele pudesse ficar mais fácil, mais suave de tocar. Ele não tinha esse espigão aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Isso aqui, que a gente usa pra apoiar no chão. E antigamente não tinha isso, então as pessoas tinham que segurar ele com a perna mesmo, e era pesado, era desconfortável. Então, isso foi um grande avanço pro violoncelo. E ele tem o arco, né? O arco aqui, ó. Esse meu aqui, ele não é de madeira, ele é de fibra de carbono, mas ele pode ser de madeira também. E aqui é a crina, que é de cavalo, pode ser... A minha crina é preta, né? Cavalo preto, mas tem crina branca também. Então, é um instrumento que ele tem uma sonoridade grave, mas que ele também tem uma sonoridade aguda, por exemplo. E o agudo, né? Então ele pode tocar tanto no grave como no agudo, então isso faz com que ele seja um instrumento muito completo. Também ele é o instrumento que mais se aproxima da voz humana, né, pela sonoridade dele, né, dele ser suave, né. Ele se aproxima muito da voz humana, né. Então, gente, eu falei um pouquinho aqui sobre o violoncelo, espero que vocês tenham gostado. Eu faço licenciatura na UEPA, também sou professora de violoncelo, né? Então, é isso, é um instrumento da família das cordas. Se vocês quiserem saber mais, podem pesquisar e aprender mais sobre ele, é um instrumento fantástico e que infelizmente não dá pra falar muito sobre ele no pouco tempo que nós temos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dele, né? E fico ficando por aqui. Tchau! Foi um grande avanço pro violoncelo. E ele tem o arco, né? O arco aqui, ó. Esse meu aqui, ele não é de madeira, ele é de fibra de carbono, mas ele pode ser de madeira também. E aqui é a crina, que é de cavalo, pode ser... A minha crina é preta, né? Cavalo preto, mas tem crina branca também. Então, é um instrumento que ele tem uma sonoridade grave, mas que ele também tem uma sonoridade aguda, por exemplo. E o agudo, né? Então ele pode tocar tanto no grave como no agudo, então isso faz com que ele seja um instrumento muito completo. Também ele é o instrumento que mais se aproxima da voz humana, né? Pela sonoridade dele, né? Dele ser suave, né? Ele se aproxima muito da voz humana, né? Então, gente, eu falei um pouquinho aqui sobre o violoncelo, espero que vocês tenham gostado. Eu faço licenciatura na UEPA, também sou professora de violoncelo, né? Então, é isso, é um instrumento da família das cordas. Se vocês quiserem saber mais, podem pesquisar e aprender mais sobre ele, é um instrumento fantástico e que infelizmente não dá pra falar muito sobre ele no pouco tempo que nós temos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dele, né? E fico ficando por aqui. Tchau! Olá, turma, tudo bem? Eu me chamo Samuel Coelho, sou saxofonista há mais de 8 anos e vim falar um pouquinho sobre saxofone para vocês. O saxofone foi inventado no ano de 1841 por Adolphe Sax. E a história de criação desse instrumento ela é muito interessante, porque na época Adolphe Sax fazia parte de uma família fabricante de instrumentos musicais.
E na época existiam apenas instrumentos de sopro fabricados, construídos em madeira e em metal. E qual era a característica que diferenciavam esses instrumentos? Que os de madeira tinham um som mais aveludado, mais suave, e os de metal tinham um som mais estridente, um pouco mais forte, posso assim dizer. E ele decidiu criar um instrumento com essas duas características, juntando isso. E veio surgir, ó, esse instrumento que vocês estão vendo aqui, ó, na telinha, o saxofone. Construído, ó, em metal, mas com uma estrutura toda baseada nos instrumentos de madeira. É incrível, muito interessante. E a principal característica do saxofone está toda aqui, ó, nessa pecinha preta aqui que vocês estão vendo, que a gente chama de boquilha, e nessa outra aqui, ó, que é de madeira, que a gente chama de palheta. Isso mesmo. Agora ficou aquela questão no ar. O saxofone é de metal? É de madeira? Qual é? Onde é que se encaixa? E devido a muitas essas críticas, o saxofone na época não era integrado em orquestras. Até porque o saxofone, como ele tinha um som mais encorpado, mais potente, ele começou sendo utilizado em bandas militares. Depois de um longo tempo, ele ganhou, digamos assim, espaço nos Estados Unidos e se popularizou no jazz. E depois que ele veio ser integrado em orquestra. Mas aí, como eu já havia dito, como ele é construído em metal, mas tem essa característica de madeira, o que resultou tudo? O que é que dá a vida ao instrumento? Seria a produção do som dele, certo? Pois é, a palheta é responsável pelo som do saxofone. Assim como o violão, ao tocar suas cordas, elas produzem vibrações. Sem elas, se tirar as cordas, você não tem som do violão, certo? Mas a palheta, sem estar na boquilha, ela não produz nada. Apenas a passagem de ar direto. Quando eu tenho a palheta, ela vibra, o ar tem contato com a palheta vibra, entra na câmara e se propaga no corpo do saxofone, certo? E o saxofone foi patenteado como saxofone no ano de 1846. Aí daí veio as várias formas e veio se evoluindo, né, como os outros instrumentos, principalmente como a flauta, né, que era de madeira. Hoje tem a flauta mais moderna, né, que tem corpo chaveamento, mas não vem ao caso, né. O saxofone é um instrumento agradável, é tocado em vários estilos musicais, no pop, no jazz, e principalmente, né, muito utilizado hoje nas orquestras, tá? Então, eu vou tocar aqui um trecho para a gente encerrar esse vídeo, tocando Ode à Alegria, que é o quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado. Aí, gostaram das apresentações dos nossos músicos? Eles são perfeitos, né? E cada um com o seu instrumentos musicais. E aqui nós temos, para encerrar nossa aula, né, que eles foram muito fera em falar sobre cada instrumento, e aqui nós temos a parte visual. Então, olhe seu livro, estude pelo livro e aprenda com essas pessoas bem legais. Tchauzinho, até a próxima aula. Beijos!